Preciso de uma adrenalina agora. O tema da nossa mensagem, né, desse mês inteiro, nós estamos falando sobre prioridades, né? E essa hoje é a parte 2. Se você perdeu a parte 1, já está no nosso canal do YouTube. Ir lá, entrar na nossa página do YouTube e assistir, tá? Nós falamos sobre colocar Deus na frente. E em 2015 esse é o tema que eu tenho carregado no meu coração. Se cada um de vocês aprender a colocar Deus na frente, vocês vão ver grandes maravilhas na sua vida. Então, nós falamos sobre colocar Deus na frente das nossas finanças, colocar Deus na frente dos nossos interesses, dos nossos hobbies, dos nossos relacionamentos. Falamos sobre colocar Deus na frente em algumas áreas e foi muito, muito legal. Então você pode estar assistindo no vídeo no YouTube, no conforto da sua casa, no caminho do trabalho, enfim, vai ser muito legal. Bom, quem já ouviu falar de um homem chamado Andrew Carnegie? Alguém já ouviu falar desse cara? Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi o rei do aço. Ele foi quem fez muitas estradas de ferro. A empresa dele se tornou uma grande empresa nos Estados Unidos no ano de 1800. E ele foi um dos maiores empresários da história dos Estados Unidos, o Andrew Carnegie. E em 1890 ele conheceu um consultor de empresas. E esse consultor de empresas, ele era muito jovem e ele tinha ido numa festa que esse Andrew Carnegie havia dado. E esse Andrew chegou para esse rapaz jovem e disse assim: você está sendo consultor empresarial, está ajudando muitas organizações. Enfim, eu quero que você me fale algo que realmente vale a pena ouvir. Olha o desafio do senhor rei do aço, né? Intimando o jovem. Me dê uma frase, me dê um conselho que vale a pena ouvir. E se eu gostar do seu conselho, eu vou te dar um cheque de $10 mil. $10 mil em 1890 era equivalente hoje a $64 mil. $64 mil vezes 2,8, nem sei quanto está o dólar hoje, você imagina quanto isso dá em reais, né? Uma grana preta por um conselho. O jovem virou para o Andrew Carnegie e disse assim: faça uma lista das 10 coisas mais importantes que você precisa fazer e faça a mais importante primeiro. Tá aí, um conselho de $64 mil para você hoje. Faça uma lista com as 10 coisas mais importantes que você deve fazer e faça a mais importante primeiro. Priorize o que é mais importante. E aí, o Andrew Carnegie começou a aplicar esse conselho em sua empresa e ele realmente foi ricamente abençoado. E abençoado não por Deus, né? Por aplicar esse conselho, e a empresa dele prosperou muito. E às vezes a gente esquece de dar importância para aquilo que é importante. Às vezes a gente esquece de pôr em primeiro lugar aquilo que é importante. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui, meio lúdico, que eu vou precisar de uma ajudinha. Cleiton, por favor, você que está aqui na frente, me ajuda com esse exemplo. Hoje nós vamos ter alguns exemplos, tá, gente? Eu tenho ficado bem inspirado para fazer essa parte lúdica aí, estou desenvolvendo um talento aqui em mim que todo domingo está tendo um teatro, está tendo alguma coisa diferente. E Deus me dá essas ideias assim, tipo na sexta, no sábado. Vamos fazer? Então, ilustra dessa forma. Traz a mesinha aqui, ó, por favor. Bom, pode ficar ali, se eu precisar de você eu te chamo. Obrigado. Isso aqui, gente, representa a sua vida, tá bom? Essa caixinha aqui transparente representa a sua vida, a minha vida. E nós estamos falando sobre prioridades, certo? Nós temos aqui um pouquinho de areia com umas pedrinhas. Essa areia com essa pedrinha representa as coisas que não são de grande importância na nossa vida. Coisas que a gente usa, coisa que a gente tem, coisa que a gente compra, coisa que a gente corre atrás, mas não significa não tem grande relevância para nossas vidas. Já essas pedrinhas maiores
são coisas que têm um pouco mais de importância para nossas vidas, né? Representa mais do que isso aqui. E já essas bolas coloridas é o que realmente importa, é o que realmente faz a diferença nas nossas vidas. Então, se eu trocar as prioridades, lembra do conselho com o Andrew Carnegie? Faça o que é mais importante primeiro. Vamos supor que eu não recebo esse conselho, acho que esse conselho não é para mim, né? Igual aquele adolescente que sempre rejeita o conselho do pai, né? Minha mãe sempre falava para mim: filho, não rejeite o conselho de sua mãe, pois a Bíblia diz que o filho sábio ouve o conselho da mãe e do pai e o tolo despreza, né? Então, eu já vivi na pele desprezando conselhos da minha mãe. Toda vez que eu desprezava, eu entrava na roubada. Mas vamos supor que nós estamos dando valor e dando prioridade para essas coisas aqui que não tem muita importância. Então eu encho minha vida dessas coisas que não vão fazer diferença, que não vão agregar muito, talvez vão me custar tempo, vão me custar dinheiro. E aí eu pego depois e essas coisas que são mais ou menos importantes, que têm uma certa relevância para a minha vida, eu coloco também na minha vida e aí eu penso, poxa, o que realmente importa, eu também preciso arrumar lugar, né? Isso aqui representa relacionamentos. Vê que está um pouquinho amassado? É que relacionamento às vezes precisa de reparo, não é verdade? Então esse aqui precisa de conselho, preciso marcar uma reunião com essa pessoa, um café, pedir perdão, né? Resolver esse problema. Aqui representa também a minha família, família é uma coisa muito importante. E essa laranja aqui representa Deus. E não está cabendo mais nada aqui, ó. Olha lá. Olha, Deus até está pulando fora da casinha. É meu chamado, né? Que é muito importante o meu chamado, mas não está cabendo mais aquilo que realmente importa. Agora, vamos supor, meu colega, retira para mim essas bolinhas, por favor. Agora, se eu priorizo meus relacionamentos aqui, coloco Deus aqui, meu chamado, priorizo minha família, tudo aquilo que realmente importa, que agrega a minha vida, que faz toda a diferença, que me preenche. Eu já estou preenchido aqui, eu já estou cheio, eu já estou satisfeito. Antes eu ia ficar sempre querendo mais, porque eu ia me alimentar disso, e o que realmente me sacia não ia ter espaço. Mas agora eu posso sim ir atrás dos meus hobbies, coisas que eu gosto, que me ajudam, que eu me sinto bem, que é legal ter, não muda assim minha vida, mas é bacana, eu posso ir ajustando. E essas coisas menos importantes, né? Ela também posso ir agregando na minha vida, fazendo elas, e sempre eu posso também ir dando lá, né? Aquele ajuste, sabe? Você vai dando aquele ajuste e quando você vê ajustando bem, tudo cabe. Legal. Quando nós priorizamos aquilo que realmente é importante, a gente consegue achar espaço para as outras coisas que não tem tanta importância, mas é legal ter. Vamos aprender a colocar na frente o que realmente importa? Amém. Amém? Obrigado. Você pode levar a mesinha, isso aqui. O versículo que nós vamos ler hoje, focar hoje, é o que realmente importa e o que realmente tem que entrar primeiro dentro daquela caixinha que representa a minha vida, que está lá em Mateus 6, versículo 36. Mateus 6, versículo 33. 6:33. Mateus 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas representam todas as coisas que você precisa, vão ser acrescentadas. Vamos ver a importância desse versículo. Nós falamos sobre buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O Pai Nosso,
nós temos a oração do Pai Nosso que o próprio Jesus nos ensinou. Quando a gente ora o Pai Nosso, logo na primeira frase, nós dizemos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Quando você ora dizendo venha a nós o teu reino, você está chamando o reino de Deus para influenciar, para estar sobre a sua vida. E não tem nada melhor do que ter o reino de Deus sobre você. Porque onde Deus reina, Ele abençoa. Você não quer que Ele abençoe todas as áreas da sua vida? Onde Ele reina, Ele influencia. E você fica sob a bênção, sob a proteção e o favor do rei desse reino. Então o próprio Jesus já nos ensinou uma oração que o Pai vai ouvir e vai ter prazer em levar o seu reino sobre nossas vidas. Olha o que Jesus ainda fala sobre a importância de buscar primeiro o reino. Olha a importância do reino de Deus. Nós vamos ler Marcos 9. Marcos 9, versículo 42. Marcos 9, 42 diz assim. Achou aí? Eu não tinha visto essa linguagem. Está aqui já. Diz assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar uma grande pedra amarrada no pescoço. Agora presta atenção no que ele fala. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado, a vida representa o reino de Deus. É melhor entrar no reino mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então, Jesus está falando que o reino de Deus é tão importante que é melhor você ir sem a mão, mas entrar no reino do que ficar com as duas mãos longe do reino. Aí ele vira e fala assim no versículo seguinte: o fogo nunca morre, e onde o seu verme nunca morre, e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Aí fala do pé. É melhor você entrar sem pé no céu, no reino de Deus, do que você manter os seus dois pés e estar longe dele. Aí Jesus vai mais longe, ele fala: se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O interessante aqui nesse versículo é para a gente ter para dar uma ideia, uma analogia forte de quão importante é o reino de Deus e o quão importante é para nós estarmos nele. E aqui ele fala sobre entrar. Nós vamos ver na pregação de hoje que algumas coisas nos impedem de entrar no reino de Deus. E uma coisa que a gente tem que entender é que o reino de Deus é para agora, não só para depois. Assim, no 27, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir-te. O 29 que nós lemos. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. E na era futura, a vida eterna. Então Jesus fala que o reino de Deus ele tem influência sobre nós aqui agora e também na era futura. O que me fascina nessa passagem é que fala sobre colocar as coisas de Deus na frente. Porque se eu colocar Deus na frente da minha família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus campos, dos meus negócios, Ele me abençoará 100 vezes mais no tempo presente. Jesus não promete uma coisa que Ele não vai cumprir.
Por isso, muitas vezes nós vemos alguns missionários que abdicam dos confortos da sua casa e se mudam lá para a África, vão responder o chamado de Deus num lugar bem longe, e lá eles servem a Deus, exercem seu ministério, exercem seu chamado, e os seus filhos que pagam um preço alto para crescer num lugar longe do conforto de casa, ficar longe dos primos, dos amigos, enfim, eles crescem e se tornam grandes homens de Deus, mulheres de Deus, empresários riquíssimos. Você vê, são grandes empresários, são filhos de missionários no meio evangélico, porque Deus realmente vai abençoar aquele que abre mão para colocar ele na frente. Amém? Amém. Bom, Marcos 12, só você virar mais a página. Marcos 12, 28 diz assim, virar só um pouquinho mais, Mateus, Marcos 12, diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, Jesus, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Jesus virou para esse homem e disse: porque ele havia entendido que nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Isso é o que tem de mais importante que nós colocamos na nossa caixinha ali. Quando nós fizemos isso primeiro, nós vemos aqui que Jesus disse para ele: você não está longe do reino de Deus. Ele não está longe porque ele entendia que faltava também praticar. Que quando você pratica, de fato, você fica 100% no reino de Deus. Agora, Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. De todo o coração. Se tem alguma coisa no meu coração na frente da minha busca por Deus, eu não vou conseguir achá-lo. Eu queria um voluntário para me emprestar uma nota de dinheiro. Alguém tem aí? A maior nota que você tiver na carteira. Tem uma de 20 aqui, certo? Queria uma de 100, mas tá bom, né? Vou devolver não. Brincando, vou devolver. Agora imagina que se o dinheiro for mais importante do que Deus para mim, eu vou andar com o dinheiro aqui e eu vou ficar naquela brincadeira, né? E aí, tá quente? Não, tá frio, né? Quem já brincou disso aí, né? Então o reino de Deus, ele está escondido, e aí eu fico lá, não consigo enxergar, e eu fico perguntando: tá quente? Estou chegando no reino? Ih, tá frio pra caramba, tá na geladeira, você tá na Sibéria. Porque quando eu coloco o dinheiro na frente, eu não consigo achar Deus. Buscar o quê? O que fala no Jeremias 29:13? Buscar-me-eis e me achareis, se buscares de todo o coração. Se o meu coração estiver no dinheiro, eu não vou enxergar Deus. Se o meu coração estiver na parte social da igreja, eu vou na igreja porque eu gosto de me socializar. Tem gente que vai na igreja por status, porque tem país, tem cidade, tem lugar que ser evangélico é chique. Então o cara vai na igreja por status. Ele também não vai estar enxergando e encontrando o Deus verdadeiro, né? Tem gente que coloca também a bênção de Deus na frente, a bênção antes do abençoador. Ele vem na igreja, ele só ora, ele só jejua porque ele quer algo em troca, ele quer uma bênção material em troca. Esse tipo de busca também não faz com que você enxergue quem é Deus e você ache quem é Deus. Por isso que Jesus disse, quando veio o jovem rico falar com ele, ele disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus,
que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele quis dizer isso porque a pessoa que tem a riqueza, ela tem a tentação, não é errado você ser rico e nem você ter muitas posses, mas quando o seu coração, você está inclinado e a sua confiança está no seu dinheiro e nas suas posses, aí fica difícil você enxergar o Deus verdadeiro. Deus não tem problema com que você tenha posses, mas Ele tem problema com que a posse tenha você. E às vezes a posse acaba nos possuindo e nos cegando. Por isso que é difícil o rico. Mas ai do Bill Gates se ele colocar toda a confiança dele no dinheiro dele. É muito melhor colocar a nossa confiança em Deus. Por mais abençoado financeiramente que a gente seja, a nossa confiança nunca pode estar no nosso emprego, nunca pode estar no nosso salário, nunca pode estar nas nossas posses, sempre deve estar em Deus, amém? Amém. Quando eu busco o reino em primeiro lugar, todo o resto me é acrescentado. Deus sabe que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa de roupa, que a gente precisa de relacionamento, que a gente precisa de família, que a gente precisa de tudo isso. Olha o que Deus fez na vida de Salomão. Salomão está lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos ler aqui. Depois de Reis, vem Crônicas. 1 Crônicas, vem 2 Crônicas. Capítulo 1. No versículo 1 fala sobre a história de Salomão. Nós não vamos ler tudo, mas uma coisa interessante é que Deus, numa certa ocasião, Deus apareceu para Salomão e falou assim para ele: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Aí no versículo 8, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Olha aqui, imagina se Deus virasse para você e falasse: me peça o que você quiser que eu vou te dar. Que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Meu pai. Nossa, me peça o que quiseres. Tenho certeza que vai ter gente que não quer ganhar na Mega Sena, eu quero, né? eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas olha o que Salomão fez. E aprenda, se um dia Deus falar isso para você, né? Você sabiamente deve responder como Salomão. Aí Salomão disse assim: agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa, meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me, olha o que ele pediu, sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Ele buscou primeiro os seus interesses? Não. Ele buscou primeiro os interesses de Deus, porque Deus zela pelo seu povo. Então, uma coisa interessante aqui que a gente vê é que Salomão foi sábio e ele pediu sabedoria e ele pediu conhecimento. Olha o que Deus disse para Salomão: já que este é o seu desejo, o desejo do seu coração, buscar os meus interesses, você não pediu riquezas, nem bem, nem honra para si, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria para governar o meu povo, sobre o qual eu te fiz rei, né? Ou seja, em outras palavras, você me pediu sabedoria e conhecimento para poder viver o chamado que eu te dei, para fazer os meus interesses na frente do seu. Você receberá, no versículo 12, o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Olha que maravilhoso. Ele buscou primeiro o quê? O reino de Deus. E todas as outras coisas que ele também gostaria no seu coração foram acrescentadas. Eu vou fazer uma experiência para vocês, e meu amigo Kina aqui vai me ajudar. Quando eu estou buscando o reino de Deus, eu estou saciado. Eu estou bem comigo mesmo. Quando eu estou buscando as outras coisas, eu sinto fome. Em breve nós vamos falar sobre a história de Esaú. Esaú, a Bíblia fala que ele foi um cara extremamente habilidoso. Ele era extremamente habilidoso em caça. Porém, ele andava com fome. Nós vamos ver a história de Esaú e Jacó, quando Esaú vende os seus direitos, a herança, o seu direito de filho primogênito, por um prato de lentilha, por um pote de lentilha. E a gente vê nessa história como Esaú trocou
né? Ele era habilidoso, ele tinha suas habilidades, ele tinha dom, ele tinha talento, mas ele ainda não estava saciado, ele tinha fome. Quando nós não colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, nós andamos famintos. O que acontece quando você está com muita fome? Você come a primeira coisa que aparece, não é? Então assim, mas quando eu estou buscando Deus, eu estou saciado, eu estou bem. Eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem nos meus relacionamentos, eu estou bem. Porque quando eu aprendo a me relacionar bem com Deus, todo o resto vai bem. Embora venham algumas dificuldades, sim, acontece, não é um mar de rosas, não é? Mas eu tenho vitória em todas as minhas aflições. E aí Deus começa a me acrescentar coisas. Eu estou buscando o reino de Deus, e Deus vem e começa a me acrescentar coisas. Olha que camisa linda. Ele me acrescenta. Segura para mim, por favor. Obrigado, Deus. Deus está de camisa preta hoje. Da C3 Santos. E aí eu ganho uma camisa linda. Fico tão agradecido, obrigado. Deus não precisava, tá? Eu estava tão feliz sem ela, mas já que veio ela, oh glória. Está fresquinho. E aí ele vai e continua me agraciando. A Bíblia fala que todas as coisas me são acrescentadas. Se eu buscar primeiro o reino dos céus. Ele faz até o nó da gravata para mim, que ele sabe que eu não sei fazer nó. Tô bonito agora? Não, ainda não. Por que não? É o jeito, isso agora. Deus, o que está acontecendo com a Deus. E Deus me ajeitou, agora eu tô bonito. E aí? Preste atenção. Veja o que tem nos bolsos. Olha! Aí sim! Sabe que tá? Tem mais aqui. Chave de casa. Quando eu aprendo a buscar primeiro o reino de Deus e eu me dedico à construção e expansão do reino dele, Deus se dedica para a expansão e construção da minha casa. Ele traz e me acrescenta coisas que ele sabe que eu preciso, porém meu coração não está nelas. Até que então Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu vestimenta, Deus me dá alimento, mas Deus também me dá uma esposa, Deus me dá filhos, né? Meu filho está lá na salinha de crianças. Eu estava o quê? Fazendo o quê primeiro? Buscando o reino de Deus, e todas as outras coisas me são acrescentadas. Ele sabe que para eu ficar mais bonito eu precisava de uma esposa. Ele sabe que para eu ficar mais completo, eu precisava de uma esposa. E Ele trouxe para mim, sem eu estar com o coração na busca por ela, mas o meu coração estava primeiro no reino de Deus. É isso aí. Quando você põe o seu coração no reino de Deus e nas coisas dele, você pode ficar tranquilo que Ele começa a acrescentar as coisas na sua vida. Amém? Obrigado. Agora deixa eu tirar isso aqui. Isso eu só uso em casamento, tá? Nunca vai me ver de gravata. Um pastor amigo meu que me convidou para pregar na igreja dele lá no interior, ele é da Assembleia. Vou ver se ele me deixa quando eu for pregar lá e sem gravata. Mas se precisar eu vou. Obrigado, Deus, foi maravilhoso. Uma salva de palmas, nosso amigo Kina. Amém, glória a Deus, né? Mas tem coisas que me impedem de entrar no reino de Deus. Quais são elas? Às vezes os meus conceitos. Se eu não mudar os meus conceitos, eu não vou conseguir achar o reino de Deus.
Porque a Bíblia fala que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem é que sabe que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem? É extremamente diferente. A justiça do homem é olho por olho, dente por dente. A justiça do homem, ela é corrupta. Ela não é imparcial. Se você tem posses, você tem grana, você tem prestígios, a lei com você vai ser mais branda. Ela faz acepção de pessoas, a justiça do homem, mas a de Deus não. A de Deus é tão fantástica que nós cantamos aqui uma música, o Paulo até ministrou, sobre o ladrão que estava do lado da cruz de Jesus. Esse cara fez coisas erradas a vida inteira, mas quando ele estava para morrer, Jesus estava do lado dele, ele reconheceu quem era Jesus, ele defendeu Jesus, porque o outro ladrão que estava do outro lado estava condenando Jesus e dizendo: tu não é o filho de Deus, porque você não desce daí e ajuda a si mesmo e também a nós. E aí o outro ladrão disse: tolo, você não sabe o que está falando, deixe-o em paz. E Jesus, ele virou para Jesus e disse: Jesus, tem misericórdia de mim, e lembra-te de mim. Ele falou: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu paraíso. Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo. Tão fantástico, eu adoro essa cena, porque mostra do perdão de Jesus. A justiça de Jesus é diferente da justiça do homem. Eu não posso entrar no reino de Deus achando que se eu for uma pessoa legal, se eu não roubar, se eu não matar, eu sou digno, porque isso é obra da carne. O reino de Deus é um reino espiritual que eu só consigo entrar se for por obra do Espírito. Amém. Jesus esteve com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos chegou para Jesus: Jesus, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus fala: você precisa nascer de novo. Não nascer da carne, nascer do Espírito. E esse ladrão, ao reconhecer quem Jesus era, a reconhecer sua condição de pecador, e ao se arrepender dos seus pecados, ele se tornou apto para entrar no reino de Deus. E quando você fala dessa história com uma pessoa que não entende, eu estava conversando sobre isso até com a minha avó, eu contei essa história para ela. Meu avô estava muito doente antes do Natal, ele veio a falecer antes do Ano Novo, e eu fui visitá-lo, passei uns dias lá, e estando com a minha avó, ela muito triste, muito abalada, sabendo que ia perder o marido dela, 62 anos de casado, eu contei essa história para ela, e ela falou: mas isso não é justo. Ela não conseguiu entender a justiça de Deus, ela não conseguiu entender o perdão de Deus, e ela achou extremamente injusto que esse ladrão herdou a salvação, mesmo fazendo tudo errado. A forma que o mundo entende a justiça de Deus é errada. Então, se eu não mudar meu conceito, eu não vou conseguir entrar no reino de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A nossa justiça é pela fé. Segunda coisa que pode me impedir de entrar no reino de Deus é se eu não mudar os meus valores. Os valores do mundo são extremamente divergentes dos valores do reino de Deus. A Bíblia fala em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o mundo, ele trata pecado como se não fosse pecado. É normal você namorar homem, ficar com homem, no mundo é normal mulher ficar com mulher, é inteiramente normal, inteiramente aceitável, mas no reino de Deus isso é pecado. Para o mundo é inteiramente normal o homem ter relação com a mulher antes do casamento e vice-versa, mas para Deus isso é pecado. Então o reino de Deus diverge muito do reino deste mundo, das coisas desse mundo. Então se eu não posso chegar para o reino de Deus, eu quero entrar e você precisa se amoldar a mim. É eu que tenho que me amoldar ao reino de Deus, se eu quiser fazer parte dele. No mundo, o sucesso é mais importante do que ter caráter. O ter é mais importante do que o ser. Gratificação instantânea é muito melhor do que esperar. Eu tenho um vídeo que eu queria mostrar para vocês agora que ilustra muito bem a diferença do mundo e do reino. O vídeo. O mundo, ele ri de você. O mundo ri de você porque você está tentando
subir a escada com contrafluxo. O mundo te puxa para longe de Deus e você está buscando a presença de Deus. As pessoas estão no gostosinho se distanciando, não precisa de esforço nenhum. Mas para buscar Deus você precisa de esforço. Para buscar Deus você precisa de dar um passo após o outro e remar contra a maré, e ir contra a correnteza, e ir no contrafluxo, e encarar os risos desse mundo que não entende e acham que você é pateta fazendo essas coisas. Mas uma hora você chega lá. Amém? O mundo é essa escada que está cada dia mais longe de Deus. Mas quando você se determina, você chega lá. Amém? Você precisa se esforçar. Outra coisa que me impede de entrar no reino de Deus é a falta de arrependimento. Não é à toa que Jesus dizia assim: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Eu não posso perder essa oportunidade. Muitas pessoas perderam a oportunidade de entrar no reino de Deus porque Jesus passava nas cidades e anunciava o reino, e algumas pessoas rejeitavam Jesus. Se você rejeita o rei, você rejeita o reino. Então eu não posso rejeitar o rei. E aí, ele em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala uma coisa interessante. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não herdarão, não entrarão. Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores. Caluniador significa falar mal dos outros, nem trapaceiros. Trapaceiro entra o jeitinho brasileiro, não herdarão o reino de Deus. Continua. Até o 10? Quando eu falo até o 10, não quer dizer até o 10. Você segue, às vezes você não segue, então. Então. Põe 6, a próxima vez que eu só ponho 6. Olha lá. Diz assim, no 11: assim foram alguns de vocês. Olha que forte isso, né? Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês o quê? Imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Com Jesus o seu passado não te condena. Amém? Amém? Não tem aquele filme, Meu Passado Me Condena? Muito engraçado, por sinal. Mas com Jesus o seu passado não te condena. Se eu priorizo a minha vontade antes da de Deus, eu também não vou conseguir entrar no seu reino. O reino é uma coisa muito interessante. Mateus 7:21 diz lá: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Se eu rejeito a vontade de Deus, eu não tenho como entrar ou herdar o reino dos céus. Então o reino dos céus é uma herança. Mateus 25:34, o que diz lá? Então o rei lhe dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação desse mundo. Então vamos pensar um pouquinho no reino como uma herança. Com o falecimento do meu avô, eu tive muito contato com o meu pai, me aproximei mais dele do que antes. E meu pai virou para mim, ele teve um princípio de infarto, na época que meu avô estava bem doente devido à correria, devido aos desgastes, né, que a doença do meu avô, que ele morreu de leucemia, trouxe para a nossa família, né, e principalmente para o meu pai, que estava resolvendo todas as coisas. Ele falou para mim, falou: filho, eu vou já preparar o meu testamento e já vou deixar já organizado todas essas coisas. E quem tem uma caneta aí? Fica com ela. E aí o meu pai virou para mim e falou assim: olha, filho, eu vou dar uma das casas para você. Eu já vou deixar engatilhado para a casa X e para o seu nome como herança. Então a Bíblia fala que o homem justo, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos, né?
e Deus o abençoa. Meu pai foi justificado, meu pai foi um adúltero, mas isso no passado. Como Jesus o santificou, o lavou e o redimiu, Glória a Deus. ele foi justificado. E por ser justificado, ele entrou na bênção do reino de Deus. E Deus o abençoou. Em 12 anos de trabalho, meu pai conseguiu ter 3 imóveis, né? E Deus o abençoou ricamente. Então assim, ele não é rico, mas, né, conseguiu uma certa conquista legal. E aí ele se aposentou e agora ele está lá no interior com a minha mãe. Mas ele falou assim: filho, eu vou te dar uma casa. Quando eu morrer, uma vai para você, outra vai para sua irmã e a outra para sua outra irmã, né? Mas é minha herança. Eu tenho uma casa como herança. Poxa, uma casa vale dinheiro, não vale? Não é o sonho de muita gente ter a casa própria? É o sonho de muita gente ter a casa própria. Olha, Isabela, eu gostei da sua caneta. Eu estou precisando da sua caneta agora. Eu preciso escrever um negócio aqui, eu preciso dela agora. Que tal eu te dar a minha casa, que eu vou receber de herança do meu pai, em troca da sua caneta? Agora. É, O que é isso? Quem acha essa troca absurda? Todo mundo, não é ridículo isso, meu? Quem em sã consciência vai trocar uma herança, que é uma casa, por uma caneta? Sabe quem fez isso? Esaú. E nós fazemos isso o tempo todo. Porque o reino de Deus é a sua maior herança. Meu pai, por mais que ele trabalhasse, por mais que ele se esforçasse, jamais ia conseguir me dar uma herança maior do que Deus vai me dar. Nem o filho do Bill Gates, nem o filho do Steve Jobs vai receber uma herança maior do que Deus pode lhe dar. E vamos terminar com essa história de Esaú. Priorize a sua herança e não a desperdice, amém? Então Gênesis 25 conta a história de Esaú e de seu irmão Jacó. Só vou pintar um cenário para vocês rapidinho, que essa história vai ilustrar o nosso último ponto da palavra de hoje. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, né? Esaú era peludo, né? Igual Tony Ramos, e Jacó era lisinho. Esaú gostava de caçar e Jacó gostava de cozinhar. Isaac gostava de Esaú, porque Esaú trazia caça, trazia o troféu para o pai que tem negócio masculino, né? Imagina aquele filho que ganha o campeonato de futebol, que ganha natação, que dá orgulho para o pai, como se Esaú fosse esse tipo de filho representando hoje. Já Jacó era mais intelectual, Jacó era mais o filho da mamãe, e ele desenvolveu outro tipo de talento, como de culinária, por exemplo. Então, nós vemos aqui em Gênesis 25, né, a história de Esaú e de Jacó, e esses irmãos, eles eram gêmeos, e eles se pegavam. Eles se pegavam desde pequeno, desde a nascença dele. Jacó se pegou no pé de Esaú. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. Mas Jacó sempre teve interesse em passar na frente de Esaú. Jacó sempre quis ter sido o primogênito, porque o primogênito tem direito a grande parte da fatia da herança. Se fosse nos dias de hoje, meu pai tem 3 imóveis, era como se eu tivesse direito às 3 casas e desse o carro para minha irmã e a bis para minha outra irmã, mas eu fico com o melhor. Entendeu? Mais ou menos assim. Então o primogênito ia ter direito à maior fatia ali da herança, e Jacó queria muito essa herança, mais do que Esaú. Aí eles viviam brigando, né? E essa situação aconteceu quando eles já tinham mais de 60 anos. E aqui fala aqui, ó, no versículo 27, os meninos cresceram, mas não amadureceram. Os meninos cresceram, mas não. Às vezes a gente cresce e não amadurece, isso é uma tristeza. E aí Esaú tornou-se caçador habilidoso. Lembra que eu falei? Ele tinha habilidades, e ele vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, chegou Esaú faminto, voltando do campo.
Então, mesmo com todas as suas habilidades, Esaú ainda estava com fome. Isso acontece quando a gente prioriza, lembra do exemplo da caixinha? Quando a gente prioriza as outras coisas na frente das mais importantes, a gente continua vazio, a gente continua com fome. E aí, ele chegou faminto, voltando do campo, e pediu: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, Esaú, eu estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro, astutamente, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Venda-me primeiro a sua herança. Disse Esaú: estou quase morrendo, do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, encheu a pança e foi. Levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele fez uma barganha, como eu fiz com a Isabela, de dar a minha herança, a minha casa, por uma caneta. Então, o que acontece? Esaú priorizou a sua fome, ele priorizou agora e perdeu o que realmente importava. Ele priorizou, ele quis uma gratificação instantânea em detrimento de uma glória eterna. A gente faz isso o tempo todo. Às vezes a gente coloca as coisas triviais na frente das coisas que realmente importam. E o diabo é perito em te preparar um pote de um cup noodle, uma coisa instantânea, uma coisa rápida, um miojo, que na hora que você está com fome, lembra que eu falei, se você não estiver se alimentando das coisas de Deus, você vai estar com fome, e quando você está com fome, você come a primeira coisa que aparece na tua frente. Nossa, eu odeio Cheetos. Aquele cheiro, quando abre um pacote de Cheetos, tem gosto de queijo, Não tem gosto de queijo, Cheetos, tem cheiro de chulé aquilo ali, Então assim, e dos mais fedidos de todos. Então assim, mas quando eu estou com muita fome, gente, eu como até Cheetos. E às vezes Deus tem para mim, olha lá, a foto. Às vezes Deus tem para mim um banquete fino, onde tem uma refeição, a gente chama em inglês 3-course meal, que tem a entrada, vem a saladinha, vem a sopinha, vem o prato principal, vem a sobremesa, no ambiente climatizado, com uma finesse total, com garçons me servindo. E o diabo, às vezes ele vem, eu não consigo esperar chegar até aquele momento, e o diabo me vem com um pote, ele coloca para mim ali naquele momento de fome, porque eu não estou me alimentando das coisas de Deus, eu não estou buscando em primeiro lugar as coisas de Deus, aí eu fico com fome, querendo me saciar, como Esaú precisava se saciar, e ele chegou ali como um cachorrinho, eu vou lá. Deus, você é filho do rei, você não foi feito para comer como um cachorro. E o diabo tentou fazer isso com o próprio Jesus. Se ele tentou com Jesus, você acha que ele não vai tentar com você? Sendo que Jesus foi esperto demais para não cair. O diabo chegou assim para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, se ajoelhe diante de mim e me adore, que eu lhe darei todo o reino dessa terra. O que é o reino dessa terra comparado ao reino dos céus? O reino dessa terra é um pote de lentilhas comparado ao reino eterno e à glória eterna que Jesus havia de herdar. Jesus entendeu a charada. Eu não vou desprezar a minha herança. Eu não vou desprezar a minha coroa por um prato de lentilha. Se
se Esaú, a Bíblia fala que chegou o momento de Isaac dar a bênção aos filhos. Jacó se veste de Esaú, vai na frente sorrateiramente e recebe a bênção, e recebe o direito que era de Esaú. E Esaú perde a sua herança e a sua bênção, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente, mas nada lhe foi feito. Ele chorou amargamente e nada lhe foi feito. Ele não teve a sua bênção restaurada. Talvez se Esaú tivesse rejeitado, talvez se ele tivesse rejeitado o pote de lentilha, o ensopado do que o irmão dele preparou para ele, talvez se ele tivesse segurado a fome dele mais um pouquinho, talvez se ele tivesse priorizado a herança dele, eu creio que hoje nós conheceríamos Deus dessa forma, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Mas como Esaú desprezou a sua herança, hoje a gente conhece Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha que sério isso. Esaú não conseguiu reverter o que ele havia desprezado. A sua vontade do agora pode sabotar o que realmente importa. Pedi para você fechar os seus olhos um pouquinho. A tua herança é coisa séria. Busque primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não troque os prazeres passageiros desse mundo pelo reino eterno de Deus. Há esperança para mim, há esperança para você. Não ouve para Esaú, porque quando Esaú chorou amargamente, porque na Bíblia conta também uma história semelhante a de Esaú, de alguém que desprezou a sua herança. Fala de um homem que nós conhecemos como filho pródigo. Esse filho pródigo também pegou toda a herança que era cabível e a desperdiçou. Mas nós conhecemos a história que o filho pródigo foi restaurado. Nós conhecemos a história que o filho pródigo recebeu de Deus, recebeu do seu pai, de volta o seu direito à herança. Qual a diferença entre Esaú e entre o filho pródigo? Um recebeu o perdão e foi restituído, e o outro não. Esaú chorou amargamente porque ele perdeu a bênção. O filho pródigo, a Bíblia fala que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele percebeu o quão bom o pai dele era. Quando ele caiu em si, ele pensou, ele gastou todo o dinheiro dele na luxúria, na baderna. Quando acabou todo o dinheiro, ele teve que trabalhar na lavagem de porcos, esperando que alguém desse um pouco da comida do porco para ele comer. Aí ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele pensou, o meu pai dava um banquete para os seus servos. O meu pai tratava os seus servos muito bem. Quanto mais eu que era o seu filho, eu vou voltar para a casa de meu pai. E talvez ele me aceite de volta, ainda que seja para ser comum dos seus servos. A diferença é que o filho pródigo, ele caiu em si. E ao retornar na casa do pai, nós entendemos o amor de Deus é tão grande que ele correu a seu encontro. Esse filho estava fedido. Esse filho estava na lavagem de porcos, ele cheirava nem porco.
O pai não se importou, ele correu até o filho, ele abraçou esse filho. A Bíblia fala que o filho estava descalço, com os pés sujos. O pai já chamou seus servos: vamos lavar os pés do meu filho, vamos pegar as sandálias e colocar no meu filho. O pai tirou o anel de autoridade, o anel de filho, o anel que mostra quem ele realmente é, e restituiu a sua identidade. Você é meu filho, você nunca vai ser como um dos meus servos, porque você é meu filho. Colocou esse anel de volta. Ele chegou e falou assim: vamos matar o melhor bezerro, vamos pegar a vaca mais gorda, o boi mais gordo, e vamos fazer um churrasco daqueles. Hoje é dia de festa. Ele disse: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Essa é a diferença. Nós não vimos isso no discurso de Esaú. Esaú, ele vira para o pai dele e fala: pai, tu não tem mais nenhuma bênção para mim, pai. Se você continuar a ler o capítulo 25 ali de Gênesis, pai, tu não tem mais desculpa, mais para frente, né, no 27, se eu não me engano. Pai, tu não tem mais nenhuma bênção para mim. Ele falou: não, eu já dei para o seu outro filho, para o meu outro filho, para o seu irmão. Ele não disse: pai, eu pequei. Ele não disse: pai, eu pequei contra ti, eu desonrei a minha herança, eu desonrei o teu esforço. Mas o filho pródigo fez e foi restaurado. Para entrarmos no reino de Deus, nós temos que priorizar. E eu creio que, como eu já fiz, talvez como alguns de vocês ainda estão fazendo, tem desprezado essa herança do reino. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de cair em si, de perceber: eu tenho te trocado por um prato de lentilha, Deus. Eu tenho te trocado pela minha fome. E às vezes você não pode culpar Deus, porque a gente só tem fome das coisas desse mundo quando a gente não está se alimentando das coisas de Deus. Quando você está cheio de Deus, as coisas desse mundo te enojam. Você não suporta nem o cheiro do pecado quando você está cheio do Espírito Santo. Por isso que nesse jejum, eu e você precisamos estar na face do Pai, tão cheios do Espírito, que quando o pecado passar na nossa porta, nós teremos nojo dele. Nós iremos chutar o pote de lentilha para bem longe, dizendo: isso não me pertence. O que me pertence é o reino de Deus. Eu queria pedir a você, nessa noite, que tem trocado o reino de Deus, tem invertido suas prioridades, você quiser fazer um concerto nessa noite com Deus, você quiser pedir perdão para Deus, como disse o filho pródigo: pai, eu pequei contra ti, mas eu estou aqui. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu vou pedir que você venha até aqui na frente. Se você deseja restaurar a sua condição de filho com Deus, no intuito de que: pai, restaura a minha vida, eu quero a tua herança, eu tenho tentado me saciar com as coisas desse mundo, mas hoje, nessa noite, eu quero as coisas de Deus. Hoje, nessa noite, eu quero renunciar esse prato que o inimigo tem me dado, e eu quero o reino de